Galera, estamos aqui com o Eric Facioli, um dos 5 candidatos à prefeitura de Botucatu. Ele e mais 4 estão na disputa para ver quem vai tomar a prefeitura de Botucatu. Prefeitura é tomar no bom sentido, não sei se vão me interpretar bem ou mal, mas é no bom sentido. Conversamos com ele primeiramente, mas entramos em contato com os outros 4. Nós, de início, entramos em contato no dia 24, ou seja, todos foram no mesmo dia. O tempo para gravação desse debate do canal que fechou com eles é do dia 29 de outubro a 19 de setembro. Tive que marcar porque eu estava esquecendo. Então, galera, é isso. Candidato Eric Facioli, 42 anos, professor universitário do Vale, jornalista, foi assessor de imprensa, secretário de comunicação e também foi ex-assessor de campanha do candidato Ielo. Do Pinho também, em 2008? 2008. Em 2008. Um dos seus projetos, junto ao PT de Botucatu, é de ter acesso gratuito à internet, em todas as regiões da cidade. Caso você tivesse que fazer um aplicativo, qual seria esse aplicativo e por quê? Eu acho que uma das coisas que é mais fundamental para o cidadão hoje, eu acho que a internet acaba propiciando isso, é a questão da transparência. Eu acho que nós temos já as leis que garantem a transparência, tem uma lei de acesso à informação, os municípios são obrigados a ter um portal da transparência, mas eu acho que é muito complicado. A gente tem que desenvolver um sistema em que as pessoas soubessem de fato o que a gente está gastando, onde a prefeitura está investindo, onde está indo o dinheiro, de uma maneira mais simples, mais fácil, uma linguagem mais simples. Mas eu imagino que sou um cara fuçado, que sou jornalista, tenho uma dificuldade grande para chegar nessas informações. Imagina um cidadão comum que não está acostumado com lei, vai ter uma dificuldade maior com o edital. E caso tivesse um portal da transparência sentimental lá na sua vida, o que ia ter mais gasto? Eu sou uma pessoa muito emocional, muito sentimental. É uma das dificuldades que eu sempre tive no jornalismo. No começo da minha carreira, de fazer uma cobertura sobre greve de cortador de cana e me sensibilizar com os caras, e daqui a pouco eu estava ajudando a organizar a greve, entendeu? Coisas assim desse tipo, de fazer uma matéria em que eu vi um cara empurrando um carrinho na serra, que estava indo de Concha, se eu não me engano, até Lençóis, e não consegui simplesmente ficar naquela matéria, tentar ajudar ele, arrumar dinheiro para ele almoçar, para ele jantar. Então essa é uma dificuldade que eu tenho. Se você fosse um jornalista que tivesse uma pergunta para fazer para o Eric Facioli, que abriria todos os outros campos de perguntas. Você nunca foi candidato a nada, né? Nunca disputou uma eleição e de repente de uma hora para outra decide disputar uma eleição. E qual que seria a resposta do Eric também? Para administrar uma cidade precisa ter coragem. Eu acho que o fato de eu ser uma pessoa corajosa, acho que a minha vida mostra isso, de eu encarar as dificuldades de frente sem ter, lógico, né? Não que eu não tenha medo de nada, mas encarar com coragem, com determinação, eu acho que isso é um ponto positivo. O cara, para ser prefeito, ele precisa ter coragem, ele precisa ter equilíbrio, precisa ter vontade de encarar os problemas, precisa ter desejo de conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas, de ser um líder de verdade, não um líder no sentido de mandar, mas um líder de saber conversar, de saber liderar, que as pessoas entendam a sua liderança de uma forma natural. E, modéstia à parte, eu acho que eu tenho um pouco dessas qualidades. Eu acho que eu sou um cara corajoso, não fugi da raia, poderia ter fugido como outros fizeram, saíram do PT, não tiveram coragem de encarar esse momento. Eu enxergo da seguinte maneira, internamente, o meu partido. Nós temos que rever os nossos erros. Eu acho que o PT é um partido que acertou bastante, mas também errou. Nós temos que rever os nossos erros. E eu não vou sair do partido porque algumas pessoas do partido erraram. Eu vou ficar nele e vou ajudar a reconstruir esse partido. Eu acho que ele precisa ser reconstruído, voltar a ser o que era. Eu quero participar desse trabalho. Você tem um carro que está com problema, você não vai lá e solta uma bomba nele, explode ele. Não, você vai mandando mecânico, né? Nós precisamos ir com mecânico. Sendo o único candidato nascido e criado em Botucatu, qual que é o diferencial seu para ele? Eu não vou dizer que eu sou melhor porque eu nasci em Botucatu, acho que não é por aí o caminho. Mas eu sou de fato um botucatuense da gema, se a gente pode dizer assim. Eu nasci no Bairro Alto, morei no Lava Pés, a minha infância passei no Lava Pés, na Rua Brasília, primeira rua ali do Lava Pés. Vivi a minha infância ali, depois eu saí um tempo, morei em Avaré, Barra Bonita, voltei quando tinha 13, 14 anos. Eu sou de uma família tradicional,
E quando eu chego para visitar as pessoas, conversar com as pessoas, elas me perguntam, o que você é dos Facioli? É engraçado porque isso no interior é muito forte ainda, né? As pessoas querem saber qual que é a sua família, tal. Não que isso seja fundamental para um cara ser bom prefeito ou não, mas eu acho que me dá um pouco de orgulho de saber que eu sou botucatuense, de saber que eu vivi a maior parte da minha vida aqui e que eu construí a minha vida aqui em Botucatu. Por que que jovens que não têm a obrigatoriedade de votar, que são de 16 a 18 anos, e jovens de 18 a 26 anos teriam que votar e poderiam votar em você? Olha, porque eu tenho percebido que os jovens, uma boa parte dos jovens, está de fato preocupado com a situação política do Brasil, né? Quando eu estou na rua fazendo campanha ou visitando algum lugar fazendo campanha, eu fui interpelado várias vezes por jovens, né? E que chegam e me perguntam o que você vai fazer na educação? Qual que é a sua proposta para a educação? Qual que é a sua proposta para a saúde? E essa internet, como é que vai ser? Então, eu acho que o jovem está entendendo o momento que nós estamos vivendo e como ele é importante para a sociedade, né? A experiência é importante, sem dúvida, né? Nós temos que aliar a experiência com juventude. Mas eu acho que nós estamos num momento que a gente precisa dar um passo à frente e não um passo para trás, né? O que eu tenho medo de tudo que está acontecendo em nível nacional é que a gente retroceda. Algumas discussões que pareciam já fora da nossa pauta começam a voltar, umas coisas esquisitas, né? Como? Como, por exemplo, questão de LGBT, como questão. De misoginia, de minorias. Exatamente, né? Umas coisas que me preocupam. Então, eu acho que o jovem precisa assumir esse protagonismo, né? E por isso que eu tenho muitas propostas que são direcionadas exatamente para esse público, na área de cultura, lazer, esporte, né? As pessoas, os jovens da periferia me perguntam, Eric, nós não temos nada para fazer nessa cidade, o que que a gente faz? E daí o que que os caras estão discutindo? Se vai proibir os caras de ficar na avenida, se vai poder beber na avenida, se não vai. E eu fico meio preocupado com isso, né? Não estou dizendo que eu sou contra ou a favor, mas eu fico preocupado porque a única preocupação que eu percebo da sociedade é se livrar dos problemas sem encontrar soluções. Só se para a gente se lembrar, antigamente tinha aquele problema, os jovens ficam na praça fazendo barulho, não sei o que, não, então vamos proibir. A partir das 11 horas, proibido estacionar carro na praça. E daí o povo foi para onde? Lá para o lajeado. Passou um tempo, não, estão fazendo barulho aqui no lajeado, proíbe, fecha o lajeado. Aí eles voltam para a avenida, na parte de baixo, ali, na parte de cima. E agora estão atrapalhando de novo a vida, né? O que você faz com esse jovem? Ele é um problema? O que você faz com ele? Você fala, não, aqui você não pode, aqui você não pode. Ele vai para onde? Ele vai para a casa dele? Será que ele vai ficar lá dentro da casa dele? Ou vai ficar procurando alguma coisa para fazer que seja pior do que ele está fazendo? Então nós temos que oferecer cultura, lazer e esporte para todos. Essa minha proposta baseia-se nisso, em que todos têm direito a ter direito a isso. Não é só quem tem dinheiro, só quem tem dinheiro para ir no cinema, quem tem dinheiro para ir num restaurante. Viu e ela do outro lado? Vai ser mais difícil para ele ou para você? Olha, para mim não é difícil, eu não vejo como uma dificuldade. No caso dele, eu também acho que não. A menos que ele queira partir para briga, daí não sei, né? Não sei se vai ser interessante esse tipo de discussão. Acho que a gente tem que ficar nas propostas, Por né? você ter informações que talvez possam vir a denegrir Assim, alguma coisa? não tem informações para denegrir a imagem dele, não é isso. O PT passava por uma dificuldade, né? Nós acreditávamos no Ielo, eu acreditei sempre nele, sempre estive ao lado dele, perdi alguns empregos por causa dele, por causa de defendê-lo, dentro do jornalismo, dentro da imprensa de Botucatu. E algumas pessoas saíram do partido dizendo que estavam saindo por causa dele, né? E daí no momento que você mais precisa da pessoa, a pessoa decide seguir um outro caminho. O senhor disse sobre a sua vice, a professora Kátia. O PT é o único partido que tem uma mulher na chapa majoritária nas eleições. Por que a escolha dela como mulher e como profissional e como pessoa para ser sua vice? Acho que assim, ó, primeiro que nós queríamos que tivéssemos uma mulher ou como prefeita ou como vice-prefeita. Isso era uma decisão do partido, que seria 50% ali na chapa majoritária, que teria uma mulher. Isso já estava definido. E é engraçado que o nome da Kátia não estava sendo
ventilado. Não estava, não era um dos 4, 5 nomes que nós tínhamos, ela não estava sendo ventilado, porque ninguém imaginou que ela poderia ter esse desejo ou que ela poderia aceitar isso. E daí, numa reunião que a gente estava discutindo isso, eu acabei citando o nome da Kátia, porque a minha esposa tinha falado para mim uma vez, viu, a Kátia daria uma boa vice. E eu falei, mas falei de uma maneira meio despretensiosa, assim, e na hora o Pinho estava do meu lado, que é o marido dela, né? Olhou meio assustado assim para mim, né, com a proposta que eu fiz. Eu falei, ele vai me xingar, né? Falei, não sei, vamos conversar com ela, vamos ver, mas ela faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, tá na faculdade, colocou. Aí a gente tava no meio da nossa conversa, toca o telefone e era a Kátia. A Kátia vem, conversa com o Pinho volta. Eu falei com ela. Ela falou que é difícil, que ela tem um monte de coisa, não sei o que lá, não sei o que lá, mas não falou não. Então, se ela não falou não, agora nós vamos trabalhar para que ela seja candidata, né? Se ela tivesse falado não. E daí a gente montou uma comissão, várias pessoas foram conversar com ela e ela se empolgou com a ideia. E eu acho que não poderia ter sido uma escolha melhor, viu? Então tá bom. Deixa eu perguntar agora, como jornalista, qual foi a pessoa mais importante e a mais famosa que você já entrevistou? Eu acho que a mais famosa foi o pessoal da Fórmula 1. E tive a oportunidade de entrevistar praticamente todos os pilotos que estavam naquele evento, como o Schumacher, como o Massa, como o Rubinho Barrichello. Entrevistei o Oscar Schmidt, entrevistei... Teve uma época que eu trabalhei na Record que eu fazia feiras e exposições. Tudo quanto é cantor sertanejo que você imaginar famoso, aí entrevistei. Acabou de tocar o telefone, é uma pessoa do nada, fala assim, Eric Facioli, sou um grande fã seu, quero pagar uma viagem para você, sua esposa e os seus 2 filhos para qualquer lugar no mundo por uma semana. Aonde que você iria? E aonde você escolheria ficar? Primeiro precisa ver quem é essa pessoa aí, né? Se não é... Como é que é? Se não quer estar te comprando, se né? não é furado esse Se não quer negócio. te comprar. De vez em quando a gente recebe, né? Uns torpedos, e-mails. Você ganhou, você não sei o quê. Mas vamos imaginar que fosse tudo correto, tudo certinho, né? Eu tenho um desejo muito grande. O único país que eu conheço fora do Brasil é o Paraguai. Eu só fui para o Paraguai. Eu tenho uma vontade muito grande de conhecer alguns países aqui da América do Sul, como Chile, Argentina e Uruguai. Esses 3. E por uma questão do que eu estou estudando hoje, que é a mortalidade infantil, no meu mestrado, gostaria muito de conhecer Cuba também, que eu acho que é um exemplo nessa questão de mortalidade infantil. Tem uma mortalidade infantil que é 3 vezes menor que a do Brasil, por exemplo, menor que a dos Estados Unidos, menor que muitos países da Europa. Então, eu gostaria de conhecer conhecer mais de perto como que funciona a medicina cubana. Acho que é um exemplo. A nível de Botucatu, você preferia que o seu filho necessitasse ou dependesse da saúde pública ou da educação pública? Olha, eu acho assim, uma pergunta difícil, né? Eu acho que Botucatu tem um bom sistema de saúde. Não acho que é ruim. Eu acho que ele precisa ser mais eficiente só. Eu acho que é o problema do SUS de uma maneira geral, né? O SUS é um sistema fantástico, né? Que querem destruir agora, querem acabar com o SUS, esse governo do Michel Temer. O objetivo dele é acabar com o SUS, reduzir o SUS. Então, na maioria das vezes que eu fui atendido na rede pública aqui, eu fui bem atendido. Meu filho também foi bem atendido. Então, e com relação à educação, ele estuda hoje numa escola pública, né? Mas a vida inteira estudou em escola particular. Isso era um desejo meu, uma prioridade na minha vida. Ao invés de eu ter um carro mais bonito, eu preferia pagar uma mensalidade que não é barato. E eu só troquei de carro, inclusive, ano passado, porque ele entrou na industrial. Para terminar, uma última pergunta. Você tem 20 segundos que eu vou marcar para convencer um jovem de 25 anos que tem 2 filhos e que não acha escola para eles a votar em você. Então vamos lá. A partir de 3, 2, 1. Atenção você que está me ouvindo aí. Nós vamos criar a escola de ensino fundamental. Todas as escolas que são de responsabilidade do município de Botucatu vão ser de ensino integral. Não vai faltar nenhuma creche, nenhuma vaga para ninguém na cidade de Botucatu, porque tem dinheiro para isso, tem recurso, basta vontade política.
Vai começar agora o desafio Clicou, Fechou. E como que vai ser esse desafio? Vai ser como se fosse uma urna eletrônica, onde eu falo 10 nomes e ele fala se ele confirma, se ele corrige ou se ele vota branco, anula. Então eu falo 10 nomes de coisas ou pessoas e ele vai dar o seu voto. Ele vai ter um pequeno tempo para estar justificando também. Então vem com a gente. 1. Tonico e Tinoco. Confirmo. Com certeza. Já entrevistei, inclusive, os dois, uma grande dupla sertaneja. Saneamento básico. Confirmo. Acho que tem prefeito que acha que isso não dá voto, mas é uma questão de saúde pública, inclusive. Bairro Demétria. Um bairro lindo, maravilhoso. Estou conhecendo mais agora, porque estou fazendo muita campanha lá. Acho que é um exemplo que precisa ser seguido, não só um exemplo de vida, eu acho. As pessoas sabem viver lá. Bolsonaro. Anulo, com certeza, um idiota. Racionais MCs. Gosto muito do Racionais, até porque eles são santistas. Acho que o rap que eles fazem tem tudo a ver com a periferia e com a nossa sociedade. Jornalismo em Botucatu. Eu acho que já foi pior. Tem evoluído, acho que tem evoluído. Apesar de nós termos um grande problema que é a falta de repórteres. Mas isso não é um problema de Botucatu, isso é um problema do jornalismo, que hoje as pessoas só fazem matérias e notícias pelo telefone ou pelo Zap Zap. Lui. Lui é uma figura que interessante, né? De Botucatu, faz parte do folclore de Botucatu, então eu confirmo. Parece que agora ele está se recuperando dos problemas de bebida também, acho isso importante. Governo Municipal do PSDB. Aí, se você me falar do governo do Pedro Lóz, eu anulo. Foi do PSDB também, porque deixou a prefeitura destruída. Se me falar do governo João Cury, eu corrijo. Acho que tem que corrigir algumas coisas, mas está no caminho certo. Café expresso de máquina. Eu prefiro o coadinho sem açúcar. Último, Ielo. Em branco. Em branco, porque se ele não teve coragem de dizer se era a favor ou contra o impeachment, eu também deixo em branco, não tem importância. Galera, quero agradecer ao Eric por ter cedido o espaço na casa dele pra gente, estar realizando essa entrevista, pela simpatia dele. Eric, muito obrigado. E, espero que vocês tenham gostado da entrevista, tenham tido um momento mais de interação com ele. Opa! Um momento mais de interação. Um momento mais de interação com ele. E é isso. Forte abraço. Olha quem apareceu aqui. Vem aqui, papai. Vem aqui. Só que tem que ficar quietinha aqui. Você fica? Consegue? Fala pra dar um tchau também pra câmera. Você consegue ficar quietinha? Olha lá, ó. Você viu o vídeo que eu postei ela lavando louça? Chegou a ver? Vi, seu filho dela, assim. Agora é hora de lavar. Deixa eu arrumar aqui, ó. Ai, isso. Ótimo. Tem Ótimo. umas histórias. Você vai adorar se você ouvir, se você gosta de história. Porque tem muita coisa engraçada aí. Gosto. Tem do Plínio Paganini. Eu trabalhei com o Plínio Paganini, cara.